será que acharam de tudo que aconteceu ontem à noite lá nos Estados Unidos? O debate esperado na Filadélfia entre Donald Trump e Kamala Harris. Porque ficou a imagem do que havia acontecido no debate anterior, que foi o ponto culminante para tomarem a decisão por ele, e depois ele mesmo tomando, Joe Biden, de que não concorreria, apesar do partido ter indicado o próprio como representante dos democratas na corrida presidencial norte-americana. As pesquisas, uma delas aí, feita pela CNN, mostra que dos eleitores entrevistados, mais de 60% cravaram que a Kamala Harris foi melhor que Donald Trump. E muitos analistas disseram que o Trump caiu em armadilhas criadas pela Kamala Harris. Não que o conteúdo tenha sido brilhante no cômputo geral, Zaidan, mas muito se pega nessa questão de desempenho, como diante das câmeras o candidato conseguiu sair daquelas armadilhas criadas. Essa história de ganhar debate, primeiro que a torcida, né, muitas análises são acompanhadas de desejos, né, de torcidas, e nós vimos aí uma vasta reação filistina ao debate, como se fosse exatamente isso, uma disputa a respeito do desempenho diante das câmeras, né, para onde olhava, reações, quando sorria. E tudo isso quer dizer nada. Absolutamente nada. O fato é que, independentemente das tolices, né, então, algumas homéricas, né, como o Trump afirmar que a Kamala Harris é marxista, né, isso é de uma cretinice. Porque não há nada em Kamala Harris que a aproxime do marxismo. Aliás, o que é importante notar, e ontem a gente falava sobre isso aqui, é que ela acabou confirmando, até porque ela tentou deixar o Trump em dificuldades com a questão da Ucrânia. E ela deixou claro que não mudará a política de Biden para a guerra na Ucrânia. Isso é muito grave. Ela deixou claro, ela usa aquela dubiedade do Biden e do Blinken para falar da questão em Gaza e agora na Cisjordânia também. Ou seja, ela lamenta, ela sofre, mas ela continuará fornecendo dinheiro e armas para que prossigam os massacres. Isso é muito grave. No que se refere a Israel, o Trump também não deixa dúvidas que vai continuar entregando dinheiro e armas. Ele, inclusive, diz que o Biden é muito tímido em relação a esse assunto. O que chega a ser uma mistura de sarcasmo com crueldade, né? Você tem 41 mortos e ele diz que a política dos Estados Unidos que sustenta o massacre é tímida. 41 mil mortos na faixa de Gaza. E agora a crise estourou, como já estava na cara, né? A gente já falava disso há muito tempo, na Cisjordânia. E na Ucrânia, o Trump usa outra retórica. Ele diz que o Biden não teve capacidade para pacificar a questão e produzir pelo menos um cessar-fogo. Então ali ele tem uma abordagem diferente. No entanto, embora seja uma abordagem um tanto quanto cínica, até porque o Trump contribuiu muito para o que aconteceu na Ucrânia de 17 até 21, início de 21, contribuiu muito. Portanto, no período de crescimento da crise que provocou a guerra. Mas o Trump, pelo menos, tem a ideia, a abordagem de mudar a posição dos Estados Unidos em relação à guerra. E de tentar, ainda que apenas de maneira protocolar, mas tentar algum acordo. Ela não. Kamala Harris
deixou claro que continuará com a política de Biden, que não é do Biden, não é da Kamala Harris, não é do Trump, né? Essa é uma política estratégica de quem manda de fato nos Estados Unidos, e ela vai seguir sem titubear, sem pestanejar e sem perguntar. Então isso é muito grave. Não é quem olhou para a câmera com mais desenvoltura, quem em vez de ficar olhando para a câmera ficou olhando para o oponente, como num ar de desafio, com aquele ar de desafio, quem sorriu mais, se ela estava mais segura, se ele ficou na defensiva. Isso é um debate. O debate em si é nada. O debate deve servir para que eleitores que ainda não decidiram possam fazer uma avaliação de propostas, de políticas, de ideias, de conceitos. O que vai mudar? O que vai mudar? E nessas duas questões chave para o imperialismo americano, ela deixou claro que nada mudará. Mas os filistinos, e não só os liberais, né, mas a esquerda filistina também, a esquerda antirrevolucionária, trata a Kamala Harris como fato novo, uma ruptura. Isso é uma grande bobagem, né? Isso é uma imensa e perigosa bobagem. Ela, Trump, Biden servem ao mesmo senhor. E ela continuará a política de Biden e nessas duas questões chave. E também não mudará, porque teve chance de mudar, era responsável pela política de fronteiras, não vai mudar. Que é a mesmíssima política do Trump, com a diferença de que é menos histriônica, toma cuidados com algumas questões legais, inclusive. O Trump, numa decisão criminosa, separou crianças de pais. Isso é criminoso, né? Isso é asqueroso. O Biden teve cuidado de não fazer isso, mas manteve a política de deportação a plena velocidade. Plena velocidade. Então, ela não vai mudar isso também. Enfim, é aquilo que já dissemos aqui várias vezes, né? Nada mudará substancialmente com qualquer um dos dois na presidência, a não ser o estilo e, claro, aquelas disrupções que o Trump provoca de 4 em 4 meses.